Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha aqui no plenário, servidores, espectadores da TV Câmara, bom dia. Bom, eu gostaria de abordar hoje um tema que tenho abordado ao longo aqui do mandato, que é a questão da quais são os grandes problemas hoje da administração pública, né? E nós temos vários problemas, mas eu vejo dois problemas como principais. Uma é a questão da ineficiência, e a ineficiência, né, a má prestação do serviço público, a má gestão do dinheiro público, ele também ocasiona aí vários prejuízos para a sociedade e tem que ser combatido. A ineficiência começou a ser tratada de uma forma mais direta no finalzinho da década de 90, com a emenda constitucional 19 de 98, que colocou o princípio da eficiência na Constituição. Então, até 98, a administração pública não tinha compromisso de ser eficiente. E, com o passar dos anos, né, no ano de 2001, veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, e muitas regulamentações estão adentrando aí ao ordenamento jurídico do nosso país para a gente poder, de fato, estabelecer isso. Mas sobre a eficiência eu vou falar na sessão que vem. Eu queria falar hoje sobre o segundo grande problema, que esse ele é mais palpável para a população, porque ele gera mais manchetes nos jornais, que é a questão da corrupção. Sem dúvida nenhuma, a corrupção, junto com a ineficiência, são os grandes problemas da gestão pública, são os grandes problemas, são os grandes ralos do dinheiro, dos impostos pagos pela população, que muitas vezes é desperdiçado, ou porque foi mal administrado, ineficiência, ou porque foi desviado, a corrupção. E nós tivemos aí um avanço nesse sentido. É óbvio que a gente fica aí bastante, muitas vezes até revoltado, né? Vendo aí as manchetes dos jornais, a cada dia é uma manchete nova, é um desdobramento novo da Operação Lava Jato, do desvio da merenda, do desvio do metrô lá em São Paulo, do PSDB, enfim, tem várias formas de corrupção acontecendo no Brasil todo, envolvendo grande parte dos partidos, tá, gente? Não vim aqui fazer discurso partidário, não. Isso é um problema orgânico que a gente tem que combater. Pois bem, nós passamos por um período extremamente positivo, eu falo agora até como advogado, que foi a atuação dos promotores de justiça, do Ministério Público, de parte do Poder Judiciário, da Polícia Federal, que tem feito uma investigação importante, identificado, com muita eficiência, aí, conseguido criminalizar e penalizar muitos desses agentes políticos que hoje estão presos. Era uma coisa inimaginável aí, há 5, 10 anos atrás, hoje está acontecendo. Houveram várias passeatas, desencadeou toda a mudança institucional, o impeachment, ok. Porém, a gente tem um ponto muito importante que está esquecido lá no Congresso Nacional e que ele deve ser matéria da continuidade dessa luta da população, que são as 10 medidas contra a corrupção. O que são as 10 medidas contra a corrupção? Outros países passaram por o processo que o Brasil está passando. A Itália passou por isso, lá chamava Operação Mãos Limpas, onde grande parte da classe política foi responsabilizada, foi comprovada lá a relação da classe política com a máfia italiana e tal. E uma coisa muito parecida, uma situação muito parecida que está acontecendo no Brasil, aconteceu lá, só que lá, infelizmente, o Berlusconi, lá, o primeiro-ministro que assumiu depois, conseguiu mudar várias leis nacionais que tornaram ainda mais impunes os políticos, e lá o tiro saiu pela culatra, e a gente não teve o avanço enquanto país, e o avanço institucional que se espera quando acontece esse processo de limpeza, de aprimoramento. Bom, baseado nesse mau exemplo da Itália, os promotores de justiça do Brasil estudaram esse caso e analisaram aonde estão as falhas da nossa lei, por que infelizmente existe tanta impunidade e tal, e propuseram um projeto de lei de iniciativa popular, se eu não me engano, que é uma possibilidade, né? Lembrando, o último projeto de lei de iniciativa popular em vigor é a lei da ficha limpa, que barra vários políticos aí que têm problema na justiça.
Então isso nasceu da população, e agora, essas 10 medidas contra a corrupção foi outro projeto que está lá, parado no Congresso. Já tentaram fazer algumas emendas na calada da noite aí, e graças a Deus a mídia ajudou a divulgar, isso não ocorreu. Mas eu queria aproveitar esse momento e me dedicar aqui a esse momento de divulgação e conscientização, porque não adianta nada existir algumas operações policiais que prendam um ou outro se a gente não resolver o que vai ficar para as próximas gerações. Então, as 10 medidas contra a corrupção são bem pontuais. A primeira diz que os órgãos públicos devem investir de 10% a 20% do seu dinheiro já destinado à publicidade. Então, do dinheiro que já foi separado para gastar com publicidade, pelo menos de 10% a 20% tem que ser investido em campanhas que implemente a intolerância à corrupção. Porque o brasileiro, né, tem aquela história do jeitinho, se for para mim pode, parar em fila dupla, pedir uma forcinha lá para o guarda não dar multa e tal. Então, isso é uma questão cultural que tem que ser mudada, né, e através da obrigatoriedade de todo o dinheiro repassado para o poder público, para fazer publicidade, que ele invista nesse tipo de campanha, é a primeira medida. A segunda medida que está lá no Congresso, que os promotores de justiça federais fizeram, é a criminalização do enriquecimento ilícito, que é uma outra coisa que parece óbvia, mas no Brasil não é crime. Então nós vemos aí alguns políticos que muitas vezes, se você somar o salário que ele tinha aí durante alguns anos, é incompatível com o patrimônio que ele tem. Da onde veio esse dinheiro? Obviamente, ele vai ter que provar. É herança, não é? Da onde veio isso? Então, criminaliza o enriquecimento ilícito dos agentes públicos. É a segunda medida. A terceira medida, aumenta as penas para os crimes hediondos, para a corrupção de altos valores, ou seja, torna mais gravoso aí a penalidade, um pouco mais pesada, ou bem mais pesada para esse tipo de situação. Quarta medida, aumenta a eficiência na questão do processo penal. Hoje, gente, tem tanto recurso para entrar, para fazer a defesa de um criminoso, a gente já sabe disso, que a gente acompanha isso, né, que o político lá, que cometeu o crime, que tem um bom advogado, ele consegue estender, às vezes por mais de 15 anos o processo, sem ir para a cadeia. Então, muda-se algumas partes do Código de Processo Penal para poder agilizar isso. A quinta medida, aumenta a celeridade do processo de improbidade administrativa. Improbidade administrativa é um tipo de criminalização, né, uma conduta que configura corrupção, que é o início desse processo. A quinta medida altera algumas partes da lei 8429 de 92, que institucionaliza o crime de improbidade administrativa. O sexto item, também muito importante, muda a questão da prescrição penal. Que palavreado é esse? Prescrição penal. É caducar a pena. Hoje demora-se tanto, desde o dia que aconteceu o crime, até o dia que ele vai ser julgado, que no meio do processo caduca. Tem um artigo lá no Código Penal que diz que se o criminoso não for condenado até tanto tempo, ele simplesmente não acontece mais nada com ele, porque caducou, a justiça não foi eficiente para penalizar ele dentro desse prazo limite. Então a ideia é mudar isso, porque hoje fica se entrando com uma série de recursos exatamente para acontecer isso, e acontece com muitos criminosos, inclusive de colarinho branco. A sétima medida fala sobre as questões das provas. Às vezes as provas conseguidas, uma gravação sem autorização e tal, e hoje, do jeito que está, é considerado isso prova nula, e às vezes você tem uma prova de que aconteceu algo ilícito, mas por ela ser nula, ela é tirada do processo e prejudica o processo. Então estão mudando para que possa se aproveitar esse tipo de prova. A oitava medida é responsabilizar os partidos políticos também pelo Caixa 2, transformando o Caixa 2 em crime. A nona medida é criar e institucionalizar a prisão preventiva no caso de comprovação de desvio de dinheiro público. Então, aconteceu o desvio, já prende para evitar que ele esconda esse dinheiro e tal, porque depois quem tem o prejuízo é a própria sociedade, que não consegue pegar esse dinheiro de volta. E hoje não está no rol da prisão preventiva isso. E por último, a recuperação do lucro
que veio do crime, regulamentar isso para que a gente consiga pegar. Então, de forma rápida, essas 10 medidas estão no Congresso, são muito importantes que sejam aprovadas para que a gente continue evoluindo no combate à corrupção, e não adianta a gente se iludir com a operação A ou B, gente, isso tudo é importante, mas se não mudar isso, a impunidade vai continuar acontecendo. Então, convoco aí vocês que acompanham isso, que façam pressão nos seus deputados, seus senadores, para que possamos votar o quanto antes as 10 medidas contra a corrupção. Obrigado.